Vamos ler? Vamos ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, apenas o verso 9. Primeira carta de Pedro, lá próximo de João. O capítulo é o capítulo 2 e o verso 9. Amém? Falei com o Marcelo hoje, mas eu sempre sou orientado a entregar ao Marcelo os versos que vamos ler antes da palavra. Eu peço desculpa, Marcelo. Vamos ler então? Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Já viram aí a responsabilidade? Já viram a responsabilidade? Vou ler de novo para quem não prestou bem atenção nesse verso. Vocês, igreja abençoada do Senhor, porém são geração eleita, escolhida por Deus, sacerdócio real, homens e mulheres que intercedem a Deus por você e pelos seus irmãos, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, aos nossos corações, nos enche da tua graça nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pedro escreve essa carta ao povo de Deus, perseguido, momento difícil de perseguição. Os judeus perseguiam a igreja, os pagãos perseguiam a igreja, e agora com a chegada de Nero, a coisa fica mais feia, começa a perseguir e matar os crentes. Essa igreja é uma igreja nova, uma igreja se levantando e sofrendo uma grande perseguição, irmãos. Então Pedro, ele escreve esta carta, e essa carta deixa bem específica aqui no capítulo 1, dizendo que foi escrita para a igreja do Senhor, aos eleitos de Deus, peregrinos, ou seja, de uma parte para outra caminhando, para não morrerem nem serem presos, perseguidos, dispersos, diz a palavra, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. E ele diz: vocês escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela santificadora ação, obra do Espírito Santo, e para a obediência de Jesus Cristo. Então, essa carta, Paulo direciona bem para a igreja, e ele começa então a fortalecer a igreja através das palavras escritas dele, cheio do Espírito Santo, dizendo que este povo perseguido, para enfrentar esta batalha, porque a vitória deles não era aqui, não seria com ouro nem prata, mas seria na glória de Deus. E aí Pedro fala: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Essa carta começa linda, né? Fortalecendo a igreja, né? Fortalecendo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos. Ele está falando no verso 6. Ainda que por pouco tempo vocês serão perseguidos por todo tipo de provação. Uma igreja provada é uma igreja forte. Nas suas provações derem glórias ao Senhor. E Pedro escreve para ele, falou: calma, porque vocês serão exaltados no tempo certo. Essa provação é para fortalecer a igreja. E depois que ele faz essa introdução e fala para a igreja, ele fala lá, ele começa a exortar: portanto, igreja, estejam com a mente preparada nessa perseguição, prontos para agir, estejam alerta. Os irmãos não começam a fazer uma avaliação dos tempos que estamos vivendo?
estejam alerta, portanto, depois que ele falou esse capítulo 1 aqui, no início, no 13, ele fala, portanto, estejam com a mente preparadas, pronto para agir, estejam alerta e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus for revelado na sua volta. E aí, meus irmãos, a igreja começa a entender, e ele fala, então, para ser uma igreja forte, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. E aí, meus irmãos, eu vejo que Pedro, todo o objetivo do apóstolo Pedro, é dizer para a igreja que vale a pena prosseguir com santidade, vale a pena prosseguir com fé, com esperança, não em hoje, e não naquilo que vemos, mas daquilo que não vemos. Esperança que está por vir, que é a nossa morada no céu. Todos os nossos irmãos perderam a vida deles com esperança de ter uma morada melhor. Promessa cumprida na vida da igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos uma geração eleita, um povo escolhido pelo próprio Deus para anunciar as boas novas dele. Os irmãos sabem, conhecem bem a palavra, que essa promessa foi feita a Israel. Eu vou voltar aqui só para ler para os irmãos esta promessa em Êxodo capítulo 19, versos 5, vou ler 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6 diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, diz o Senhor, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essa palavra o Senhor falou que Moisés falasse para o povo dele, né? Uma nação exclusiva para mim, se vocês me obedecerem. Mas no final, o Senhor disciplinava, perdoava, o povo se avivava e caía no pecado de novo. E a igreja enfraquecia e adorava outros deuses, e assim ia fazendo essa roda de pecado, de acerto, de disciplina de Deus, de sofrimento, de arrependimento. Veja isso nos livros dos juízes, os irmãos vão ver isso. Mas o Senhor nos escolheu para ser uma nova nação, um povo escolhido para fazer este trabalho que é anunciado desde o início, desde a promessa de Abraão. João capítulo 15, verso 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça. Não fomos escolhidos, meus irmãos, para ganhar apenas o reino dos céus. Isso é promessa do Senhor. Ele foi preparar lugar, mas fomos escolhidos para ir, para permanecer, para buscar pessoas, almas queridas, escolhidas por Deus, que estão brancas, florescidas, maduras para a colheita. Não fomos apenas escolhidos para ganhar a salvação. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, fruto discipulado, fruto cuidado, dispensar amor sobre os frutos colhidos. Em segundo lugar, ele diz também: nós somos sacerdócio real, escolhido. Antigamente, no povo de Israel, tinha lá os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que eles somente entravam em oração, em contato com Deus, e tinha nos santos dos santos, era uma vez no ano, sujeito a morrer. Mas com a morte de Cristo o véu se rasgou, e você se tornou um sacerdote. Você intercede por ti mesmo e pelos teus irmãos, um ora pelo outro. Estamos no reino de Deus, somos sacerdotes real. Fazemos parte de um reino, somos escolhidos para orar por esta nação, para orar pelas famílias, para orar por esse povo eleito de Deus. Não agora não só o pastor, nem só os diáconos, não só o oficial de igreja, não presbítero, não, toda a igreja, todo homem aqui dentro é um sacerdote de Deus, para interceder por este mundo. Não espere que outro faça esse trabalho seu.
mas agora você é sacerdote real. Êxodo, capítulo 19, verso 6, vamos ler também, irmãos. Êxodo 19, 6, muito conhecido, né? Muito conhecido. Vocês serão para mim reino e sacerdote, uma nação santa, um povo escolhido por Deus. Precisamos crer, meus irmãos, que temos uma responsabilidade, que não só agora do pastor da igreja, não só agora de irmãos de oração da igreja, de grupo de oração da igreja, de senhoras de oração, mas de interceder pelo povo de Deus na terra. Israel não foi feliz nessa missão dele. Essa missão foi passada aos gentios, a todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo, assim como você, assim como eu, que cremos no Senhor. Então agora essa responsabilidade é nossa. Somos o exército de Deus, somos aquele que o Senhor entregou a missão na nossa mão, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como fala em Mateus capítulo 28. Vá e faça discípulo, mas faça discípulo e cuide dos discípulos. Pregue a palavra e zele por aquele que ouviu a palavra. Mas façam isso, não apenas ouçam, mas sejam cumpridores dessa palavra. Pratiquem, como diz Tiago, essa palavra, porque somos sacerdotes real agora. Privilégio, irmãos, privilégio da igreja, privilégio de ser escolhido por Deus, mesmo nas lutas e dificuldades, mesmo sabendo que estamos enfrentando um mundo mal, porque o Senhor falou para esta igreja: no mundo vocês vão sofrer, mas tem bom ânimo, está confiado na mão de vocês a missão é sua, a missão é individual, a missão é de cada um, a missão da igreja é individual. Seja santo, como eu sou santo, diz a palavra, para poder brigar, combater este combate pelo qual você foi chamado. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo escreve: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, aquele que te comissionou, aquele que te chamou. Portanto, irmãos, diz o escritor de Hebreus, portanto, irmãos, tenham plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Tarefa dos sacerdotes, tarefa do povo de Israel, que agora é dada a você, é dada à igreja. Irmãos, temos plena confiança que se dobrarmos os nossos joelhos, entraremos no santo dos santos, falando com o nosso Senhor Todo-Poderoso. Podemos falar frente a frente, porque um dia o veremos Ele face a face. Mas hoje, tu tem plena liberdade de falar frente a frente com Ele, entrar nos santos dos santos, porque quem te dá este direito é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, por mim e por você. Valorizem, irmãos, esse sacrifício do Senhor. Mas Ele chama a igreja também de nação santa, povo separado, preparado, separado para uma ocupação especial aqui na terra, para ser povo de Deus. Há um povo que não é o povo de Deus, há um povo que persegue o povo de Deus, há um povo que sempre se levantou contra o povo de Deus. Mas eu quero falar para você nesta noite que você foi escolhido, eleito, comprado para ser povo de Deus. Então onde tu levanta a tua mão é mão santa, onde tu pisa com teus pés é terra santa. Então onde você está, você precisa fazer a diferença, porque tu foi escolhido a dedo pelo Senhor. Valorize isso, porque você é do Senhor. Então tenha plena confiança, entre diante de Deus. Somos nação santa, povo adquirido, povo eleito. Deuteronômio 7,6. Deuteronômio 7,6. Vamos rapidinho também ler, que é muito importante, irmãos. É o 5º livro, Deuteronômio 7, verso 6, eu separei aqui, 7, Deuteronômio 7, verso 6. O Senhor, o seu Deus,
os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Observa que Pedro aqui está falando isso para a igreja atual, a igreja do primeiro século, a igreja perseguida, a igreja que sofria perseguições e mortes, a igreja que saía escondido e via os seus irmãos nas tochas pegando fogo. Ontem eles estavam escondidos glorificando com vocês, hoje ele estava morto, perdendo a sua vida. Mas ele fala: vocês são povo de Deus, povo eleito, povo escolhido do Senhor, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser um povo, o seu tesouro pessoal. Vocês já pensaram nisso também? Tesouro pessoal, não mediu esforço, saiu da glória e entregou a vida dele por esse povo amado que você faz parte. Nação santa, povo adquirido por Deus, povo abençoado, povo escolhido. Seja santo como eu sou santo, diz o Senhor. Parte D do versículo diz: povo de propriedade exclusiva de Deus. Não somos um povo qualquer, um povo sem tino, sem saber para onde vai. Somos propriedades. Somos propriedade do Senhor, pertencemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é diferente, porque você pertence ao Senhor. Você pertence, nós temos aquele que cuida de nós, somos uma propriedade de Deus, somos um bem precioso de Deus, não comprado com ouro, com prata, que fica que os bandidos roubam, mas escrito o nome com caneta de ouro, porque foi comprado com sangue do dono da caneta. Ele te comprou com o sangue dele, mas ele escreveu de próprio punho o teu nome, e há de te chamar pelo teu nome naquele dia. Vinde bendito de meu Pai, receber por herança, porque eu não falei para vocês que valia a pena o sacrifício, porque o sacrifício aqui é passageiro. E depois, meus irmãos, que ouvimos isso, que entendemos a missão, o Senhor nos comissiona de novo, dizendo, novamente Jesus disse em João 20, 21, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, igreja, assim como o Pai me enviou, eu os envio agora. Ou seja, vocês são de confiança, vocês são minha igreja, vocês são meu povo. Ele diz que envia a igreja como ovelhas no meio de lobo. Então não espera o melhor desta terra. Não pensa que serás cabeça, que terás propriedades. Nós não somos daqui. Vocês estão sendo enviados no meio de um povo mau, no meio do joio, para colher o trigo. Precisamos anunciar, não entendemos, não sabemos quem é joio e quem é trigo, quem é bom e quem é mau, porque o homem na sua essência é mau. Mas o Senhor diz, assim como eu fui enviado por meu Pai, eu vos envio. Você tem responsabilidade de representante de Deus. Os países chamam de embaixadores. Como Paulo fala em 2 Coríntios 5,14, somos embaixadores por Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliou com Deus. Uma vez você reconciliado com Deus, vai como embaixador e reconcilia esse mundo com Deus. Essa é a palavra dele. 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? 20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, igreja, glorifiquem a Deus com o seu corpo, glorifiquem a Deus com a tua vida, glorifiquem a Deus com o teu trabalho, glorifiquem a Deus com a missão pela qual a igreja foi enviada. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aproveita as redes sociais e prega o evangelho. Aproveita o momento do almoço e prega o evangelho. Prega o evangelho orando nos restaurantes. Pega o evangelho falando, aproveita o momento e faça a missão que tem que ser, que a ti foi confiada. Essa é a conduta do cristão. A conduta do cristão é
pregar o evangelho com a sua vida, ser sal, ser luz, ser diferente, transformar as pessoas por sua vida, que as pessoas vejam em você a luz de Cristo, que você possa pegar todas as oportunidades que tu tem, porque o tempo ruge, e seja luz, seja representante de Cristo, seja igreja, valorize porque tu é eleito, escolhido, valorize isso. E qual tem sido a nossa conduta, irmãos? E aí é uma pergunta para toda a igreja: qual tem sido a nossa conduta diante de tão grande responsabilidade que foi nos dada? Quando ele subiu, os anjos falaram: olha, esse mesmo que está subindo vai voltar, desta mesma forma vai voltar, e um dia nós estaremos diante dele para entregar os talentos, para entregar o que foi nos ordenado, e nós vamos estar com os talentos na mão dele. E como que essa igreja vai estar diante dele? Como que nós temos revelado esse Senhor na nossa vida, para essa comunidade que cerca a gente, para os nossos vizinhos, para os nossos alunos no colégio, para os nossos colegas do trabalho, para os nossos clientes? Como que nós temos revelado, como que tem nós apresentado, nós mesmos como servo, ser diferente de você, do não crente, daquele que ainda não conhece o Senhor, olhar para você e falar: que pessoa diferente é essa? Qual tem sido o cumprimento desta palavra na nossa vida? Será que estamos despertando alguma coisa diferente no mundo? Naqueles que estão nos vendo? Naqueles que olham para a igreja, olham para você como igreja, como pessoa diferente? E eu encerro na última parte do verso, dizendo assim: vocês foram escolhidos para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês antes nem era povo, e agora são povo de Deus. Não é isso que ele fala? Vocês nem eram povo, vocês nem faziam parte, era dos judeus. O gentio não tinha nada, não tinha direito nenhum. Vocês nem eram povo, e agora são povo de Deus, e agora são mais. Vocês, porém, são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ora, para anunciar as suas grandezas, para anunciar aquilo que ele fez por você e faz até hoje. Não é muito difícil. Olha para a tua vida, olha para a tua vida, olha quem você era e olha quem você é. Veja a tua vida. Eu comecei falando aqui que não dormi uma noite nesses 56 anos com fome. Fale disso, fale para as pessoas que você tem uma família linda. Fala que você é feliz, que você é filho do rei. Fala as maravilhas que ele fez na tua vida, porque ele te chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Você é eleito, escolhido, propriedade exclusiva, não divide com ninguém, é dele. Propriedade exclusiva de Deus, é você. Você é exclusivo, você só é de Deus, ele não te divide com ninguém. Fala isso para o povo, fala isso para eles. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, diz o Senhor. Já fomos enviados, estamos parados, vamos prestar conta. Somos o povo dele, somos de confiança. Nos deixou para anunciar a grande palavra, mas ele nos tirou das trevas primeiro. Não tínhamos nem direito e nos colocou no reino da tua glória. Somos deles, somos felizes. Nada e ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Que o Senhor enche o teu coração com essa palavra, que você tome posse desta palavra, dizendo que você é propriedade exclusiva de Deus. Você, teus filhos, tua família, todos os teus pertencem ao Senhor, e nada e ninguém pode mexer nisso, porque já foi pago com preço de sangue. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e enche o teu coração desta palavra. Estenda as suas mãos aqui para a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam contigo hoje, amanhã e para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda mesmo, Ele é digno de louvor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Maravilhoso Tu és. Antes de sair, abençoe teu irmão e diga: olha, que o Senhor Jesus te abençoe.
Deus abençoe ricamente. Isso. Queridos, Deus abençoe. Débora, Deus abençoe. Isso. Glória a Deus.